Pagamento absolutamente ridículo e irrisório. Como eu disse que nós estamos no meio de uma revolução, nós estamos exatamente no momento de criar a estrutura para o que virá adiante. E se não conseguirmos estabelecer regras de remuneração justa, os autores não sobreviverão, essa é a verdade. Nós temos artistas que são performers, que são autores, mas são performers, fazem shows, recebem cachês, mas tem artistas que não fazem shows, são artistas que vivem do dinheiro, principalmente da gestão coletiva. E nós podemos vislumbrar no cenário onde toda essa estrutura analógica, inclusive a estrutura da gestão coletiva do ECAD, com relação à rádio e televisão, que representa talvez a remuneração mais importante dos autores que não são performers, esse sistema ele pode, e existe uma perspectiva com relação a isso, migrar para o streaming. A Globo, que representa a maior fonte pagadora de autores e artistas na execução pública no Brasil, já criou a Globoplay. Se houver a migração, ainda paulatina, mas se consolidar isso, nós podemos imaginar um cenário em que todo esse dinheiro da gestão coletiva do rádio e da TV possa migrar para o streaming. Se não houver os patamares minimamente justos para os autores, esses autores, principalmente letristas, que não recebem de outra fonte, não recebem cachês, a tendência é que esses artistas deixem de fazer o que fazem. Nós estamos falando de uma música que é uma das músicas mais importantes do mundo. A música popular brasileira não é uma coisa meramente de entretenimento, é uma coisa que se confunde com a história do Brasil. Os grandes autores que surgiram nos anos 60, 70, a história deles e as canções deles são a trilha sonora da vida das pessoas, de todos nós aqui. Imagine se não houvesse o estímulo para que esses autores criassem, né? E nós estamos falando de uma modalidade, o streaming, que tem todos os elementos para cada vez se tornar realmente a forma através da qual as pessoas vão ouvir música. Na minha opinião pessoal, esse é um processo irreversível. É claro que nós não podemos, até temerário você fazer uma previsão sobre o futuro da tecnologia, porque isso muda a cada momento, né, com muita rapidez. Mas me parece que o streaming é uma forma, um modelo muito consistente. Ele vem de uma visão que vem lá do século passado, quando o Google criou o projeto Google Library, que tinha a ideia de digitalizar todos os livros já escritos no mundo, para que qualquer cidadão, com um toque de mouse, pudesse acessar qualquer uma das obras literárias criadas na história da humanidade. Então, o streaming, na verdade, não se resume só ao streaming de música. Nós podemos imaginar um cenário em que, por R$50 por mês, você vai ter acesso a todas as músicas, a todos os filmes e a todos os livros que já foram criados na história da humanidade. Esse é o futuro palpável, porque já existe já existe o projeto do Netflix, por exemplo, já existem todos esses portais de música, já existe o Kindle Unlimited, que trata da literatura. Cada um dos portais, como o Deezer, como o Spotify, tem 30 milhões de músicas. É uma coisa que teríamos que viver muitas e muitas e muitas, milhares de vidas para ouvir todo esse repertório musical. Então, essa questão da justa remuneração, embora pareça algo que não tem relação com a discussão se é execução pública ou não, ela tem toda a relação, porque se isso não for equacionado agora, a migração para o streaming vai acarretar um desestímulo aos autores brasileiros. Existe hoje alguns projetos internacionais de luta pela justa remuneração. Tem um estudo que foi escrito pelo economista canadense Pierre Lalonde e foi abraçado por um órgão importante, que é o CIAN, o Conselho Internacional de Autores de Música. É um órgão ligado à CISAC, do qual o Scott é um dos representantes, e esse órgão, o CIAN, ele propiciou a criação, em cada um dos continentes, de uma aliança de defesa dos autores. Foi criado aqui na América Latina a Aliança Latino-Americana de Autores,
Na América do Norte, a Aliança Norte-Americana. Na Europa já existe há muitos anos a EXA, que é uma entidade importante na discussão da União Europeia com relação a questões de direito autoral. Na África foi criado a PACSA, a Aliança Pan-Africana, e agora, semana passada, foi criada a Aliança Ásia-Pacífico, em Beijing, que eu estava com o Scott lá em Beijing, onde estava se discutindo exatamente isso, como levar aos autores do mundo inteiro essa luta pela justa remuneração no streaming. E, para vocês terem uma ideia, esse estudo, que foi criado pelo Pierre Lalonde, foi escrito pelo Pierre Lalonde, ele avaliou contratos entre algumas players da indústria fonográfica e alguns dos portais de streaming mais importantes, analisando não apenas o aspecto da remuneração em si, mas a participação de alguns produtores fonográficos como acionistas desses portais de streaming, e o resultado final que ele chegou é que, hoje, o cenário é que aproximadamente 97% da receita do streaming está com o lado do business e 3% está do lado criativo. Então, isso é uma proporção absolutamente inaceitável. Então, o que se luta é que isso fique pelo menos 50-50. Então, toda essa discussão, ela tem esses parâmetros que estão sendo criados, essa discussão toda que está sendo feita com as gravadoras, com os portais de streaming, ela certamente impactará o futuro dos nossos autores. E, aqui no Brasil, nós temos, então, essa discussão que é um dos elementos dessa revolução, que envolve tanto a questão dentro do Poder Executivo, como eu mencionei, tem uma instrução normativa que, no apagar das luzes do governo Dilma, foi editada, e é uma discussão, basicamente, hoje, jurídica, judicial, né? Uma discussão técnica, né, que alguns aspectos foram expostos de uma maneira brilhante pelo Disseu e pela Maria Rita. Eu tenho uma visão que se aproxima um pouco da visão externada pelo relator do recurso especial que está sendo julgado no STJ, que, na verdade, vai ser a primeira decisão de Tribunal Superior sobre essa questão, e é uma visão compartilhada por um dos maiores juristas na área de direito autoral, que é o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Carlos Costa Neto, que ele entende que, na verdade, na operação do streaming, quando o internauta acessa um portal do streaming, independentemente dele fazer uma operação, o que seria do streaming interativo, independentemente dele separar as músicas que ele vai ouvir para ouvir depois, na ordem que ele quiser, o que, segundo alguns, representaria uma exclusão da ideia de execução pública. Na verdade, o Zé Carlos Costa Neto entende que existem aí dois direitos, porque o artigo 31 da Lei Autoral Brasileira, ele diz que as modalidades de direitos, elas são autônomas. Diz o seguinte, o artigo 31 da Lei 9.610. As diversas modalidades de utilização de obras literárias, artísticas ou científicas ou de fonogramas são independentes entre si, e a autorização concedida pelo autor ou pelo produtor, respectivamente, não se estende a quaisquer das demais. Então, no entender do Zé Carlos Costa Neto, no entendimento que eu compartilho, eu vou até ler aqui o trecho principal do entendimento dele, que ele diz o seguinte, que a empresa que disponibilizar, através do streaming, uma gama de arquivos musicais, ela precisará de duas autorizações específicas. A primeira do ECAD, para transmissão, disponibilização ou comunicação do conjunto de obras e fonogramas colocados ao alcance do público pelo site na internet.
E 2, dos respectivos titulares, em relação a cada obra fonograma efetivamente selecionado pelo usuário ou consumidor para sua audição ou para armazenamento ou reprodução em seu computador pessoal, uma vez que este ato configure uma nova modalidade de utilização de obra ou fonograma musical, o que demandará, conforme previsão legal, autorização específica. Ou seja, nesse ato existem, na verdade, 2 direitos, e esses direitos devem ser cobrados separadamente, independentemente do fato do streaming ser interativo ou não. Essa é uma interpretação da lei autoral que eu acho bastante razoável e ela se coloca dentro de uma discussão jurídica bastante acirrada, mas que será, como o Disseu falou, é o judiciário que decidirá, né? Então, eu acho que será muito importante esse julgamento do dia 14 agora, porque representará o primeiro julgamento por um tribunal superior dessa questão. Já temos 3 votos, 2 votos entendendo que é execução pública, um voto em sentido contrário. Então, aí nós estamos a poucos dias de termos aí um novo fato importantíssimo dentro dessa questão. E eu queria só finalizar, porque eu sei que já devo estar estourando o meu tempo, porque dentro dessa questão que eu falei, da revolução que estamos vivendo, e na necessidade de que sejam feitas as melhores escolhas, no sentido de quem vai arrecadar e distribuir esse dinheiro, porque é claro que o streaming trouxe uma nova forma de ouvirmos música. Eu sou de um tempo que você comprava o disco de vinil e você ficava lendo o encarte para saber quem tocou baixo, bateria, guitarra na faixa A ou B. Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, não sei se é do conhecimento de vocês, mas se nós pensarmos que cada vez mais o suporte físico está acabando, hoje em dia os carros já saem da fábrica sem o toca-CD, né? Então, a extinção do suporte físico já é algo anunciado e irreversível, né? Mas, para vocês terem uma ideia, os portais de streaming não trazem informação sequer do nome dos autores. A lei autoral brasileira ela determina que um dos direitos morais do autor é a autoria. A lei autoral brasileira determina que deve ser informado o nome do autor. É claro que esse aspecto da lei, na questão da rádio, por exemplo, acabou não sendo exigido, até pela compreensão de que aí tem uma questão econômica, e se nós imaginarmos aí um anúncio do nome dos autores, seria mais ou menos igual aquele anúncio da propaganda política, né? Você não vai entender nada. Mas, de qualquer maneira, isso é uma questão muito importante, que mostra como, dentro de um cenário da morte do autor, o fato de que a forma de audição de música atual e que vigorará mais no futuro não registra sequer o nome do autor das obras. E isso existe um movimento que vai cobrar, através do Ministério Público, o cumprimento da lei autoral com relação a isso, mas isso mostra bem como esse cenário da revolução que eu mencionei, se nós não estivermos muito atentos, cada um aos seus direitos, né, e isso é um direito moral do autor, certamente teremos um cenário que no futuro será muito lamentado, e aí, depois do leite derramado, vai ser mais difícil a gente correr atrás. Então, essas eram as considerações iniciais que eu queria fazer. Muito obrigado. Obrigado, Juca. Como a gente pode ver, esse assunto é bastante complexo, porque vai muito além apenas da interpretação legal da questão da execução pública e vai no tocante à justa remuneração, a questão de dados, tem uma série de frentes diferentes. Eu vou mudar para o inglês para poder falar com o Scott. Scott, you represent the Australian society, but also are engaged with the CSAC, which is the Council of all the international, so basically most of the international societies around the world, and has the effort with the Asia Pacific region now.
I would like to know more about your perspective on this issue, and also if you could talk a little bit about the international perspective. What is happening in other countries regarding this discussion, both of the public performance interpretation and the fair compensation of artists and composers through the streaming platforms? Thanks, obrigado. Boa tarde. Desculpa, não falo português, so I have to speak in English. And I just wanted to say that I'm here as part of a delegation of 12 people from the music industry in Australia. So this is the first time that we've had a delegation visit, and we're so happy to be here because we want to look at strategies for more interchange between Australia and Brazil in the music industry. So we have people here from festivals, from labels, from publicists, looking at how we can increase the exchange and also hopefully the royalties for you in terms of between Brazil and Australia. So I hope you have met a lot of the Australians here, and I encourage you to seek us out and to talk about strategies for exchanging more between our two countries. So yes, I think this question is, of course, a global question. Digital services like Google, YouTube are global. So while the laws are national, they have to all fit together. So APRA AMCOS, the organisation that I represent, is a non-profit collecting society. We represent 87,000 songwriters, composers, lyricists, and around 300 music publishers in Australia, New Zealand, the Pacific. And we have representation agreements with all other societies around the world. So we license APRA performing rights, including communication to the public rights, making available rights. So we license all of the digital services, all the streaming services, but also AMCOS is mechanical rights, reproduction rights. So that's a bit different in our territory where we have one society that administers both sets of rights. And that's, of course, important in the digital sphere because digital services usually involve both kinds of rights: communication rights, transmission rights, making available rights, and reproduction rights. So that's quite important. Last year, we collected around $330 million for rights holders, our members, and around the world. So for the use of digital services that we license, I think we collected around 60 or 70 million. So that has been going up, the revenue from streaming in our territories. We also distribute to Abramos, UBC, Spasem, Amar, and all of the Brazilian authors' societies here because we represent your rights in our territories. So you can see that it's very important, this question of how the rights are defined and how we are able to license it and who is able to license it. And I think, you know, we have a long history in terms of representing authors' rights in the world. APRA this year is 90 years old, and we were established when radio commenced in Australia. Public performance collecting societies like APRA, though, have existed since 1850. The first one was in France, and that was about collecting for venues, for concerts on behalf of people who wrote the music, from businesses that get value and make money out of other people's music. So it's still, I think, a very important principle that we look at how we can work together to ensure that those rights are most effectively licensed. And you were talking earlier about the importance of the international treaties of 1996 called the Internet Treaties, where all the countries came together to try and define a new broad right that would ensure that copyright holders, creators, authors, record companies
would have rights to ensure that they could capture the value in this new form of delivery and consumption of music. Because, of course, now streaming and digital services have become the most important way of consuming music. And they're also generating most of the value now in the music value chain, music delivery value chain. So, internationally, the treaty, the Internet Treaty, defined the broad rights as communication to the public, including making available, that is, when a service makes a work available for an individual user to access and stream it or download it from the digital platform. So they are the rights that are defined internationally. Then each country tries to put them in their law. So in Australia, we changed our law to include new rights of communication to the public, including making available rights.